Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral, que é pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, com o título A Suprema Aspiração do Crente. Nosso texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verdade prática: a maior aspiração do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Bom, nosso título, a suprema aspiração do crente. Então, a maior aspiração, o maior desejo, maior vontade, alvo a ser atingido. Então, é a salvação, é a ressurreição, é passar por esse momento de transformação de corpo material para espiritual. É experimentarmos a presença gloriosa de Cristo, estarmos com Ele, conhecermos a Jesus face a face. Então, essa é a gloriosa vontade, o glorioso alvo de todo crente. Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas aí qual a sua suprema vontade, o seu supremo desejo, o que você mais deseja na vida? Talvez aí no tempo que nós estamos vivendo hoje, a maioria das pessoas, a grande maioria, diria que o alvo, o objetivo, a suprema vontade dele é ficar rico. A grande maioria. E, inclusive, no meio do povo de Deus, inclusive os crentes. Então, o desejo no fundo do coração é ficar rico, ter muito dinheiro, muitas posses, muita coisa. Talvez nós encontrássemos aí algumas pessoas que dessem uma resposta diferente. Eu gostaria de ser a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo inteiro. Talvez nós encontrássemos outras pessoas que dissessem: não, eu gostaria de construir os prédios mais lindos do mundo. Encontraríamos alguns que diriam: não, meu maior desejo é ter aí muitas mulheres, muito sexo na minha vida. Então talvez encontrássemos vários tipos de pessoas com vários tipos de desejos. Nós encontramos na Bíblia alguém que teve tudo isso que nós podemos desejar aqui na Terra. Então, se a pessoa deseja muito o sexo, ou o dinheiro, ou sabedoria, construir prédios bonitos, então, nós temos o exemplo na Bíblia. Nós temos o exemplo de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Nós podemos aprender com ele. Ele teve tudo isso, foi muito rico, foi o homem mais sábio, inteligente do mundo. Foi o homem que construiu lindos prédios bordados a ouro. Foi o homem que teve muitas mulheres. Então, um homem que teve mais de 1000 mulheres. O homem que escreveu provérbios. O homem que entendia de tudo quanto é coisa, de botânica, de tudo. Era muito inteligente, muito sábio. Mas nós podemos aprender com ele o que ele disse no final da sua vida, depois de passar por tudo isso, de possuir tudo isso. Então, o que ele diz aí? Que a única coisa que importa realmente é temer a Deus, é conhecer Deus. Então, ele passou toda a vida vivendo aí o que os homens desejam, e ele chegou à conclusão no final da sua vida que o que vale a pena mesmo é conhecer Deus, é ter intimidade com Deus. Então, que a sua, que a nossa suprema aspiração seja estar para sempre com o Senhor.
seja conhecê-lo, a sua forma gloriosa, e que nós possamos receber essa glorificação através do arrebatamento, que será aí o grande evento de transformação desse corpo mortal para um corpo imortal, desse corpo perecível, corruptível, para um corpo incorruptível. Então nós devemos experimentar essa gloriosa manifestação de Cristo, e nós também estaremos sendo glorificados, o conheceremos como Ele é, estaremos para sempre com o Senhor. Esse deve ser o nosso anelo, nosso desejo máximo, deve ser a nossa suprema aspiração. Essa é a vocação do crente. Então, quando nós somos escolhidos, chamados, nós aceitamos essa escolha, esse chamamento, nós nos rendemos a Cristo, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A partir daí, nós somos vocacionados para estarmos com Ele nessa vida gloriosa, no corpo transformado, para morarmos na Nova Jerusalém. Então, nosso desejo é esse. Veja bem que Paulo diz aqui, na verdade prática, prossigo para o alvo. É como se Paulo se fizesse como uma flecha atirada, que olha fixa para um alvo. Esse alvo é Jesus. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Veja bem, se nós olharmos lá para o povo de Israel, quando eles estavam na beira do Jordão, foi-lhes dada uma ordem de colocar a arca no meio do rio com os sacerdotes. Os sacerdotes entraram primeiro, colocaram a arca no meio do rio. E ali a água baixou, o rio secou. E para o povo passar, o povo olhava para a arca. Então a fé vinha. E eles passavam olhando para a arca. Assim também somos nós. Nós estamos passando por esta vida cheia de tribulações, de angústias, de muita coisa. Coisa boa, mas também muita coisa ruim. Nós passamos por tudo isso, provações, tentações, vamos passando. Sofremos angústia, tribulação, aflição, vamos passando. Mas de olho em Jesus, sempre olhando para Jesus. Não podemos desviar o nosso olhar, não podemos perder o nosso alvo. Nosso alvo é Jesus. Jesus é o nosso prêmio. Nós estaremos para sempre com Ele. Então tudo que fizermos aqui, devemos estar pensando lá em cima. Lá é melhor. Veja bem que Abraão viveu aqui e nunca construiu uma casa para ele, porque ele esperava morar na cidade celestial. O desejo dele era estar lá, é morar lá. Nós vamos ver assim vários exemplos na Bíblia, né? Enoque tinha comunhão com Deus, conversava com Deus, o desejo dele é ir embora, até que Deus o levou para si. Então aqui na terra nós devemos viver de tal maneira que o nosso desejo não deve estar preso aqui, mas nosso desejo é vivermos para sempre com o Senhor, é estarmos para sempre com o Senhor, é conhecermos o seu poder de ressurreição, de glorificação. Então esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa transformação de corpo material para espiritual, de terreno para celeste. É estarmos realmente na presença de Deus no corpo espiritual. Então essa é a soberana vocação do crente, que está em Cristo. Sempre a nossa posição é em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos direitos, não temos nenhuma promessa para estarmos um dia nesse corpo glorificado na presença de Cristo. Então nós devemos sempre estar em Cristo. A posição do crente é essa, estamos em Cristo. Para chegarmos a essa posição, vamos ter que passar aqui na terra por
dificuldades, lutas. E Paulo compara isso com os Jogos Olímpicos. Então Paulo tanto fala de uma luta, por exemplo, de boxe, né? Nós devemos estar combatendo, lutando. Numa luta, aquele que está lutando tem que fazer de tudo para derrubar o inimigo. Enquanto ele não vencer o inimigo, ele não é vencedor. Então nós temos uma luta a enfrentar. Também Paulo fala de uma corrida. E Paulo diz que nós devemos correr de tal maneira que cheguemos lá, olhando para o alvo. E aquele que luta, aquele que corre, ele deve estar sempre o quê? Em treinamento. Ele deve estar em confinamento também. Então ele tem que passar algum tempo com Deus, né? Tem que passar algum tempo se preparando, lendo a Bíblia, orando. E em tudo, o atleta, até na alimentação, ele tem que regulamentar a sua alimentação. Tem que ter exercício físico. Então ele tem toda uma preparação para que ele possa dar o máximo dele para chegar ao objetivo, que é a chegada, vencer a luta, vencer a corrida. Então Paulo fala sobre isso. Então aqui ele fala de esportes, né? Ele está morando aqui na cidade de Roma, onde haviam jogos, disputas, e ele está escrevendo aos Filipenses, onde também se falava muito e se comentava muito, e era o principal comentário as Olimpíadas que aconteciam ali na Grécia. Filipos era uma cidade macedônia, da Grécia, e ali era comentado, né, o assunto predileto era falar sobre os Jogos Olímpicos. Então, Paulo está escrevendo usando essa linguagem exatamente desses Jogos Olímpicos. Então ele fala da luta, ele fala da corrida, né, a carreira que está proposta, tudo isso dentro de um contexto em que eles entenderiam melhor. Nós podemos, por exemplo, usar aí no Brasil o futebol como um corpo de Cristo. Veja lá, os jogadores todos devem estar unidos no mesmo objetivo. Todos eles têm uma preparação, um treinamento, né? Tem um confinamento também, né? A concentração, onde eles estarão concentrados, estudando o inimigo, como fazer para derrotar o inimigo, quais os pontos fracos do inimigo. Então, nós podemos usar essa figura como a igreja, que deve estar se reunindo em oração, estudo da palavra de Deus, vendo aí, percebendo as astutas ciladas do inimigo que ele arma contra a igreja, preparando estratégias de evangelização, de ganhar almas. Então, os esportes servem como aí uma metáfora, né, para a vida cristã. Vamos ver a nossa leitura bíblica que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 17. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então Paulo aqui vai falar de uma perfeição, de uma glorificação futura. E ele diz, olha, eu não alcancei. Imagine, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que deu a sua vida por causa do Evangelho, cumprindo uma determinação de Jesus. Foi obediente. Então veja bem, Paulo está dizendo que ele não alcançou a perfeição. Imagine nós.
Imagine aqueles que chegavam ali para os filipenses se dizendo perfeitos. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não consegui chegar lá ainda. E Paulo via a sua prisão como uma prisão ordenada, uma prisão planejada por Cristo. Então, o que ele estava fazendo ali? Estava escrevendo aquilo que Deus gostaria que ele escrevesse e que seria de muita utilidade para nós. Então Paulo sabia que ele estava ali preso dentro de um plano de Jesus Cristo para ele. Jesus havia dito que importava que ele fosse a Roma e pregasse o Evangelho. E é o que ele estava fazendo ali. Então Paulo tinha um grande objetivo, que era estar para sempre com Cristo, num corpo glorificado. Experimentar, passar pela ressurreição, passar pela transformação que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então Paulo estava todo o tempo esperando o arrebatamento. Todos esses crentes que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador, eles ansiavam, desejavam, todos estavam todos os dias pensando, o arrebatamento é hoje. Infelizmente hoje nós não temos visto nem muita pregação sobre o arrebatamento, muito ensino sobre isso, mas a realidade cristã, a realidade da vida cristã deve ser essa. Todos os dias pensamos, Jesus pode estar voltando hoje. Então vamos aproveitar a oportunidade, as chances que aparecerem para pregarmos para alguém, para falarmos de Jesus para alguém, para levarmos mais almas para Cristo. Vamos trabalhar enquanto é dia. Então Paulo dizia o quê? Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficam. O crente não vive do passado. Tem muita gente vivendo do passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E hoje? Deus não está preocupado com o que você fez. Ele quer saber o que você está fazendo hoje. O que você está fazendo para Ele hoje. Então, todos os dias, você deve estar orando, estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas também deve estar trabalhando para o reino de Deus, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Porque é a esse reino que você pertence. Você não pertence ao reino da terra, você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Então você deve estar todo dia fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Então devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Tanto os problemas, as angústias, aflições, perseguições, como também o que nós já fizemos. Passou o tempo, já acabou. Já fez, é passado. Se você fez para Deus, está guardado lá em cima. Se você fez para ter lucro aqui na terra, então você já teve o seu lucro. Então esquece o que passou. Agora, viva hoje pensando no amanhã. Então hoje você vive como se fosse uma flecha atirada e tem um alvo como objetivo. Você tem que atingir esse alvo. Como o corredor correndo, tem que correr para chegar em primeiro. Senão não vence. Corra para vencer, não apenas para participar da corrida. O seu objetivo é chegar lá no alvo. E o alvo é vencer. Então coloque o objetivo. O objetivo é estar lá em cima. É receber um corpo glorificado. É conhecer Jesus. O céu pode ter porta de ouro, pode ter rua de cristal, pode ser a coisa melhor que existe, mais bonita que existe. Mas eu só quero ir para lá se Jesus estiver lá. Meu objetivo é Jesus. Não é a cidade, é Jesus. Se Jesus não estiver lá, eu não quero ir para lá não. Então tenha como alvo, como objetivo, conhecer Jesus como Ele é. De receber a glorificação desse corpo. Para que você possa também conhecer o Jesus glorificado. Então Paulo diz, olha, todos aqueles que já são perfeitos, ou seja, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, receberam o quê? Uma justificação, foram declarados santos. Então, essa é a perfeição que Paulo está falando.
não é a perfeição de ser glorificado, de receber um corpo glorificado, de estar já com Cristo para sempre. Mas é uma perfeição que nós devemos buscar aqui através da santificação. É um processo, é uma luta, é uma vida de luta, de combate contra o pecado. Vamos conseguir um dia ser igual a Jesus aqui? Nunca. Mas também não podemos deixar de lutar. Não devemos deixar de combater o pecado. Não devemos deixar nenhum momento de pensar na nossa santificação, para que nós possamos atingir esse objetivo, esse alvo, de recebermos o prêmio, que é estarmos no corpo glorificado e conhecermos a Jesus como Ele é. Então, não é apenas um momento de salvação, mas essa salvação foi nos dada para atingirmos um objetivo final, que é estarmos para sempre com Cristo. Então não podemos apenas sermos salvos aqui na terra e de repente acabarmos aí a nossa vida aqui sem experimentar a glorificação depois no arrebatamento. Então devemos prosseguir crentes, salvos, lutando contra o pecado, para que, se morrermos, estaremos esperando o dia do arrebatamento e recebermos a glorificação do nosso corpo. Agora, podemos também, a qualquer momento, participarmos do arrebatamento. E nós estamos aqui vivos. Seremos então transformados, levados ao céu, para encontrarmos com aquele que é o desejado das nações. Mas Paulo diz, olha, se alguns sentem de outra maneira, então Paulo está dizendo, mas eles vão acabar chegando a essa mesma conclusão, a esse mesmo desejo, se eles prosseguirem na sua vida cristã. Pode ser que ainda não alcançaram esse desejo, né? Essa aspiração suprema de conhecer o Senhor, de estar para sempre com Ele. Ainda não tiveram essa noção, mas com o tempo de cristão, ele vai lendo a Bíblia, vai orando, vai ouvindo a palavra de Deus, e daqui a pouco ele vai ter também esse desejo de estar para sempre com o Senhor. Mas Paulo diz, olha, mas naquilo que nós já chegamos, então, naquilo que você já teve o prazer de estar na presença de Deus, de ter o desejo de conhecer Jesus pessoalmente, você já chegou a isso aí, então mantenha isso aí. Você mantém aquele primeiro amor, aquele primeiro objetivo de estar com Deus, de fazer a obra de Deus com alegria, com vontade, e sempre buscando o objetivo final, o alvo final, que é conhecer o Senhor, estar para sempre com o Senhor. Então Paulo diz, olha, então vocês tomem cuidado como é que vocês andam, olhem para o meu tipo de vida, para o meu testemunho, e olhem para esse tipo de testemunho. Cuidado com aqueles que andam diferente, com aqueles que vivem diferente disso. Então Paulo podia se colocar ali como um molde, né? Como um exemplo para todos. Vamos estudar agora como o pastor Elianai Cabral viu aqui essa lição, e nós vamos passar então por 3 partes da lição. A primeira, a aspiração paulina. Vamos ver o tópico 1, prossigo para o alvo. Tópico 2, o sentimento de incompletude de Paulo. Tópico 3, o engano da presunção espiritual. Na parte 2, nós vamos ver aí a maturidade espiritual dos filipenses. Tópico 1, somos perfeitos. Tópico 2, o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. E o tópico 3, exemplo a ser imitado. Depois nós vamos ver aí a parte 3, a aspiração cristã hoje. Tópico 1, a atualidade do desejo paulino. Tópico 2, o cristão deve almejar a maturidade espiritual. E no tópico 3, rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Vamos ver então a nossa introdução. Na lição de hoje aprenderemos que o alvo da vida do apóstolo Paulo era somente um: conquistar a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Semelhante a um atleta, o apóstolo se esforçava para alcançar esse objetivo, pois era consciente de que o exercício de aprender cada vez mais de Jesus exige labor e disposição para servir. Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo convidou os filipenses a imitá-lo,
despertando-os a esperança de um dia receberem a mesma recompensa. Então, como um atleta que se prepara, que se abstém de tudo, que se concentra para vencer uma prova, então o apóstolo Paulo assim vivia. E tudo ele fazia porque ele tinha um objetivo final. Ele tinha um alvo final, que era adquirir o conhecimento final, que era conhecer Jesus face a face. E era para estar com ele para sempre, no céu. Então, para isso, ele teria o quê? Que vencer aqui na terra. Vencer o pecado, as tentações, as provações, passar por tudo, para que, quando ele morresse, ele experimentasse depois o quê? O arrebatamento. Ou, se o arrebatamento viesse quando ele estivesse vivo, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que estiver fazendo assim, quando Jesus chegar. Então, Paulo estava ocupado sempre na obra de Deus. E isso proporcionaria a ele, então, na hora do arrebatamento, ser arrebatado também. Então, viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida na presença de Deus, para que na hora que vier o arrebatamento, nós estejamos preparados. Então, o desejo de Paulo é que os filipenses olhassem para ele e o imitassem nisso. Tivesse esse mesmo desejo, essa mesma aspiração, suprema aspiração, de estar para sempre com o Senhor. Então, essa aspiração aí é o quê? É uma ambição, é um desejo profundo, é uma coisa que você sente e que coloca como alvo e objetivo final da sua vida, como principal da sua vida. Não existe nada mais importante que isso. Por isso que é suprema aspiração. Não pode haver outra coisa mais importante que isso na sua vida. Então é como se o arrebatamento fosse um imã colocado lá em cima. Vai atrair. Né? Veja bem que você deve estar se sentindo atraído, mas lá em cima. Quem está atraído aqui embaixo vai ficar. Então a sua principal atração aí, seu principal objetivo, alvo, é subir, é estar com o Senhor para sempre. Parte 1 aí, aspiração paulina. Tópico 1. Prossigo para o alvo. Para participar de uma maratona, o atleta tem de treinar muito. É preciso esforço, dedicação e trabalho para alcançar o prêmio. Paulo utiliza nesse texto a analogia do atletismo a fim de mostrar aos filipenses que o crente em sua caminhada também precisa se esforçar para conhecer mais a Cristo, deixando de lado os embaraços dessa vida e o pecado, mantendo o foco em Jesus. Então aqui Paulo está comparando essa vida cristã como uma carreira, uma corrida, né? Aí numa Olimpíada. Então aquele que vai participar, ele tem que se preparar e preparar muito. Ele vai ter uma alimentação regulamentada, ele vai ter muitas horas de exercício físico, ele vai ter que se concentrar, se afastar de muitas coisas, como festas, né? Bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, tudo isso ele tem que se separar e largar tudo isso para lá. Não pode mais passar as noites acordado, tem que ter um horário regulamentado para dormir. Então tem aí uma alimentação especial, tem aí uma preparação física, espiritual, um condicionamento do seu corpo, aquilo que ele vai fazer. Então existe toda uma preparação, não só uma preparação do corpo, mas também da mente. Ele tem que ter aí um foco, o objetivo dele para alcançar é a vitória. Ele tem que estar confiante nisso, que ele pode vencer. Se ele vai participar da corrida achando que ele não pode vencer, então ele já está fracassado, ele já está destinado a perder. Então você tem que participar dessa vida cristã, viver essa vida cristã, com o objetivo de estar para sempre com o Senhor. Não tenha dúvida disso. Ele prometeu e vai cumprir, vai vir nos buscar. Vai acontecer o arrebatamento. Então, confie,
Mas viva a sua vida de acordo com esse objetivo. Ore para esse alvo e persiga esse alvo. E para que isso ocorra, é preciso se livrar dos embaraços. O atleta que está se preparando não pode estar preocupado com a sua vida financeira, com a sua vida sentimental, não pode estar preocupado com a sua vida familiar, né? Não pode estar preocupado com aí, o que vai acontecer, o que aconteceu no passado. Ele não pode também se distrair pensando, eu já ganhei tantas corridas, sou famoso, estou pronto, não perco para ninguém, sou melhor. E aí perde, porque não pode se basear no passado. A corrida vai acontecer agora. Ele está olhando para o futuro próximo aí que vai haver a corrida. Então ele não pode pensar que já ganhou, né? A maioria das pessoas perdem a luta porque acham que já ganharam, que já venceram. Então perdem, porque não estão se esforçando, não estão se preparando para a luta que vem. Quando o crente deixa de olhar firmemente para o alvo, corre o risco de tropeçar e cair, podendo até abandonar a fé. Vigiemos, pois, em todo tempo na dependência do Senhor. Então, quando o crente para de olhar para o alvo, que é Jesus, a salvação, né, o arrebatamento, experimentar a glorificação do Senhor. Então, quando você tira o olho desse objetivo, desse alvo, e coloca como objetivo principal da sua vida outras coisas, principalmente as coisas materiais, as coisas terrenas, então você está sujeito a tropeçar, a cair, né, devido à sua fé que fica enfraquecida. Então, muito cuidado com isso. Não coloque objetivos materiais, físicos, terrenos acima dos espirituais. Tenha o desejo sempre pelas coisas espirituais e coloque essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Tópico 2, o sentimento de incompletude de Paulo. Paulo sabia que havia muita coisa ainda a ser conhecida, por isso nunca corria sem meta. 1 Coríntios 9, 26. Mesmo estando no cárcere, o apóstolo declara estar disposto a avançar para as coisas que estavam diante dele. Paulo era um homem que confiava em Deus. E assim seguia confiante, pois no Senhor ainda teria grandes desafios em seu ministério. Sua força estava em Deus, eis porque venceu grandes lutas e foi fiel até o fim. Para vencer, temos que igualmente olhar para frente e esquecer das coisas que atrás ficam. Então Paulo, apesar das grandes revelações que Deus lhe dera, apesar do grande trabalho, grande obra que ele havia feito para Deus, ele sabia que não estava pronto ainda, que havia muita coisa para aprender, havia muita coisa para conquistar, muita luta para travar, muita corrida para correr, e ele sempre estava disposto a trabalhar para o Senhor, a cada dia mais conhecer o Senhor, a estudar a palavra do Senhor, a procurar conhecer cada dia mais o Senhor, e nunca desistir disso, nunca parar com isso. Nunca pensando que, eu já fiz isso, já conquistei isso, eu trabalhei muito, eu já fiz muito para o Senhor. Ele não pensava no passado, ele estava ali no presente, lutando, combatendo, estava fazendo a obra de Deus e pensando no futuro, futuro glorioso com Cristo. Tópico 3, o engano da presunção espiritual. Paulo não se deixou enganar pela falsa ideia de ter alcançado a perfeição. Os mestres do gnosticismo afirmavam ter alcançado tal posição e assim reivindicavam ser iluminados e não terem mais nada a aprender ou que desenvolver. Paulo, contudo, refutou esse pensamento equivocado, demonstrando que a conquista da perfeição será para aquele que terminar a carreira e ganhar a vida eterna, pois o prêmio está no final da jornada e não em seu início ou meio. Então, no mundo de hoje, as pessoas, elas vivem aí de conquistas. Então, tirou o diploma de tal coisa e tal, já se acha aí um vencedor, já está aí como se tivesse chegado a um local, a um lugar de glória. Mas não, depois do diploma vem aí o trabalho, né? Você vai aplicar aquilo que aprendeu, tem a luta ainda, tem o trabalho. Então só no final, as vitórias vêm no final, não é no início e nem durante.
a nossa caminhada aqui? A vitória está no final. Nossa vitória está depois da nossa morte ou do arrebatamento. Então a nossa vitória não é aqui na terra. Tem muita gente querendo conquistar o reino aqui na terra. Mas nós devemos pensar no reino futuro, depois daqui. Isso aqui tudo é passageiro. Então o importante, o melhor, não é o que está aqui. Não é o que nós vamos conquistar aqui. Mas aquilo que nós alcançaremos no futuro, futuro glorioso com Cristo. Nosso alvo, objetivo é este. É após a nossa vida aqui na terra. Não é durante a nossa vida aqui na terra. Esses gnósticos, que tinham aí uma inteligência muito grande, que se consideravam já perfeitos devido ao estudo que fizeram, devido à concentração que tiveram, devido aí à vida que tiveram, se achavam mestres dos mestres e mais sábios e inteligentes que todos, e eles pensavam que já tinham alcançado a perfeição porque tinham passado por um treinamento. E assim existe muito crente que acha que ele já está perfeito, que ele já é melhor do que todos, que ele não erra, não peca. E na verdade não é assim. Se o próprio Paulo chega à conclusão de que ele não estava pronto, que não atingiu essa perfeição, imagine nós. Então, esses gnósticos estavam totalmente errados, ensinando erradamente. Paulo combatia esses gnósticos dizendo, olha, nós não atingimos a perfeição aqui. Nós corremos e lutamos para conseguir. Agora, a nossa perfeição só será atingida quando passarmos para o céu, para a vida espiritual, para passarmos pela transformação desse corpo mortal. Enquanto estivermos nesse corpo, nós não atingiremos essa perfeição. Enquanto estivermos aqui na terra, não atingiremos essa perfeição. Essa perfeição só é alcançada após o arrebatamento da igreja, a transformação desse corpo mortal num corpo espiritual. Então vamos ser vestidos de incorruptibilidade, ser vestidos de glória. Aí sim, conquistaremos o nosso objetivo. Na parte 2 nós temos a maturidade espiritual dos filipenses. Tópico 1, somos perfeitos. Tópico 2, o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. Tópico 3, exemplo a ser imitado. Vamos ver o tópico 1, somos perfeitos. Então o vocábulo perfeito, empregado por Paulo nesse texto, tem um sentido especial, pois se refere à maturidade espiritual. Em termos de recebimento do benefício da obra perfeita de Cristo no Calvário, todos nós já alcançamos tal perfeição. Neste sentido, a nossa salvação é perfeita e completa. Segundo o comentário Bicon, quando a expressão paulina refere-se aos filipenses, tratando-os de perfeitos, neste versículo, apresenta-os servindo a Deus no Espírito, isto é, não confiando na carne. Então Paulo fala aqui de uma perfeição provisória. A partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. O passado acabou. Vamos viver agora a novidade de vida, vida nova. Morremos para o pecado. Nascemos agora para Deus. Morremos para o reino de Satanás e agora nascemos, entramos no reino de Deus. Então essa perfeição aí. Somos considerados santos, salvos. Estamos agora numa vida espiritual. O Espírito Santo mora em nós. Somos templo do Espírito Santo. Então é isso que Paulo está dizendo. Então agora é uma perfeição espiritual no sentido que somos agora salvos e pertencemos ao reino de Deus. Por quê? Porque a obra de Cristo é perfeita. Ele fez um sacrifício só e foi suficiente. Ele morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados, enfermidades, tudo que não prestava do homem, Jesus levou na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar ali. Tópico 2, o cristão deve andar conforme a maturidade alcançada. Quando Paulo diz andemos segundo a mesma regra, não significa caminhar segundo os regulamentos da lei mosaica, tão requerida pelos judeus convertidos a Cristo. Então a regra aqui não quer dizer
lei mosaica. Paulo está dizendo modo de vida, vida cristã. Todos devem viver segundo essa vida cristã, essa nova vida em Cristo. Então trata-se de andar conforme a doutrina de Cristo, segundo aquilo que já recebemos do Senhor. Assim, esse andemos segundo a mesma regra denota modo de viver, atitudes, ações, obras e comportamentos em geral, semelhantes aos do Senhor Jesus, que o crente deve seguir. Aprendemos com Paulo que não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã, devemos conhecer e obedecer aos preceitos da palavra de Deus até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que agora ele vai viver do jeito que quer, como se não tivesse dono, né? Nós costumamos comparar isso aí com cachorros, né? Veja bem, existe o cachorro que é o vira-lata, que ele tem dono aí, vive na casa do dono, mas ele foge, anda para todo lado, come tudo quanto é lata de lixo, na casa de qualquer pessoa. Ele anda para lá e para cá, de vez em quando ele abandona, ele vai embora, some. E tem o cachorro que é de raça pura. É aquele que ama o seu dono, e mesmo que o seu dono solte, ele vai uma distância bem pequenininha e volta. Que ele está preso a uma corrente imaginária, uma corrente do amor. Enquanto o vira-lata precisa prender na corrente para ele não fugir, esse não, esse pode soltá-lo, que ele vai até uma certa distância e volta, está sempre com o dono, porque ele ama o dono, ele está sempre ali presente. Então assim também é o cristão. Mesmo que ele esteja em outra parte, em qualquer lugar, numa sociedade qualquer, num país qualquer, em qualquer lugar que ele estiver, ele continua sendo crente, fiel a Deus, servindo de testemunho, sendo luz, sendo sal. Então aqueles que vivem na lei judaica, seria como aqueles que vivem presos a uma corrente, né? Que só podem ir até onde a corrente permite, se não fogem, vão embora. Agora nós não, nós vivemos ligados a Deus pela corrente espiritual do amor, o vínculo nosso com Deus, esse amor. E Ele nos amou primeiro, Ele que enviou seu Filho para morrer por nós em nosso lugar. E nós o amamos, por isso vivemos uma vida santa, lutando contra o pecado, porque amamos ao Senhor e temos como alvo objetivo final, estarmos para sempre com Ele. Tópico 3, exemplo a ser imitado. Paulo procurou em tudo imitar o Mestre, servindo apenas aos interesses da Igreja de Cristo. Dessa maneira, exortou os filipenses a que o imitasse assim como ele imitava o Senhor. Como obreiro de Deus, Paulo tinha um caráter ilibado e os filipenses deveriam tê-lo como exemplo a seguir. Se quisermos servir ao Senhor com interesse de coração, precisamos seguir os passos de Jesus, o nosso modelo de homem perfeito. Então Paulo dizia para os filipenses: sede meus imitadores. Imagine alguém que estava na cadeia dizendo: imitem a mim, sejam como eu. Então é uma coisa difícil de entender para quem não é crente, para quem não é salvo. Porque Paulo estava alcançando o seu objetivo, já estava próximo de alcançar o objetivo final da sua vida. Ele ainda continuava trabalhando para o Senhor, mas ele tinha um encontro marcado, ele tinha um alvo final e ele perseguia esse alvo. E nada o distraía, nada o atrapalhava de continuar naquela caminhada. Tudo ele combatia, tudo ele vencia para alcançar esse objetivo final. Então assim o crente deve imitar a Jesus, viver segundo o que ele aprende de Jesus. Vai lendo a palavra de Deus, vai orando, vai conversando com o Senhor, vai tendo essa intimidade, essa convivência e vai aprendendo de Jesus. Cuidado para não imitar aqueles que colocam como objetivo principal nas suas vidas a parte financeira. Copie Jesus, imite Jesus, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a perfeição. Então, se nós procurarmos aqui na terra alguém que foi perfeito, só Jesus. Nem Paulo, nem Pedro, nem Abraão, nem nenhum homem. A perfeição só foi alcançada por Jesus. Então olhemos para Jesus, imitemos Jesus. O próprio Paulo diz:
Imitem a mim porque eu estou imitando Jesus. Se não estivesse imitando Jesus, ninguém poderia imitá-lo. Na parte 3, a aspiração cristã hoje. Tópico 1, atualidade do desejo paulino. Tópico 2, o cristão deve almejar maturidade espiritual. Tópico 3, rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Tópico 1, a atualidade do desejo paulino. O propósito de Paulo em relação a si e aos filipenses deve servir-nos de instrução, pois as dificuldades, tentações e demais obstáculos que serviam de empecilhos à vida de comunhão naquela época continuam atuais e bem maiores. Mais do que nunca devemos nos esforçar para vivermos uma vida de íntima comunhão com Deus. Então haviam dificuldades, haviam problemas, havia perseguição, havia tanta coisa ruim, tanta coisa que vinha contra Paulo, e ele ensinava aos filipenses que lutassem como ele estava lutando, que eles venceriam como ele estava vencendo. Embora numa ótica humana, materialista, ele não estava vencendo, ele estava preso. Mas, na verdade, ele continuava fiel a Deus, e ele, do jeito que estava, continuaria sendo fiel a Deus e conquistaria aquilo que era o seu objetivo. Então o objetivo era espiritual e não material. Olhando materialmente, olhando humanamente, ele não estava no objetivo correto, ele não estava na carreira, na corrida correta, ele não alcançaria o objetivo que estava proposto. Mas olhando espiritualmente, tudo isso era uma realidade. E Paulo dizia, se vocês imitarem a mim, vocês chegarão onde eu vou chegar. E a certeza dele era de estar para sempre com o Senhor. Então devemos buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Devemos procurar conversar mais com o Senhor, orar mais, estudar mais a palavra, jejuar, fazer a obra de Deus, ganhar almas para Cristo. Ministrar as pessoas, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, ajudar, amar essas pessoas, ajudar também na parte material, alimentação, roupa, veja essas pessoas caídas por aí, ajude essas pessoas, ame essas pessoas. Tópico 2, o cristão deve almejar maturidade espiritual. Seguindo o exemplo de Paulo, reconheçamos que ainda precisamos alcançar a perfeição. Sejamos sóbrios e vigilantes, reconhecendo também o quanto carecemos de maturidade espiritual e de um maior conhecimento acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não olhe para si mesmo como perfeito, como alguém que não precisa ser lapidado, alguém que não precisa crescer mais, conhecer mais. Não. Reconheça sempre, olhe lá para dentro de você e veja, procure conhecer os seus defeitos, procure conhecer aí mais da sua falta de comunhão com Deus, procure conhecer mais aí das suas dificuldades espirituais. Quando você está buscando as coisas espirituais, então você vê a sua imperfeição. Porque olha, eu quero um dom do Espírito Santo, aí você deseja, mas não recebe, aí você vai olhar para dentro de si, olhar para a sua vida e diz, por que eu não recebo? Porque falta tanto para mim, eu preciso mudar tanto ainda. Como é que Deus vai me usar se eu penso assim, se eu falo assim, se eu faço assim, se eu deixo de fazer isso e tal? Então você vai analisando e vai vendo a sua imperfeição. Mas quando você não deseja as coisas espirituais, aí você vive como se já estivesse tudo bem, se você estivesse aí numa vida muito santa e irrepreensível. Então olhe para as coisas, os objetivos espirituais, e você vai ver a sua imperfeição. Olhe para Jesus, que é perfeito, e você vai ver a sua imperfeição. Quando nós temos momentos de intimidade com o Senhor, aí nós vemos o quão difícil é a nossa vida espiritual, quão imperfeito nós somos. É quando nós nos comparamos com Jesus é que nós vamos encontrar a imperfeição. Se nós começarmos a nos comparar com as pessoas que nós conhecemos, que nós vemos aí, talvez até algum líder e tal, se você for comparar com ele, você vai acabar se achando até melhor. Mas não se compare com isso. Compare-se com Jesus. Olhe, por exemplo, para Paulo.
Se compara, veja a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus, e veja a sua vida. E veja se você está realmente conversando com Deus, ouvindo Deus falar com você. Alguma vez apareceu para você aí algum anjo? Jesus em pessoa apareceu? Então veja só quão imperfeito nós somos. Paulo viu anjo. Paulo viu Jesus em pessoa, conversou com ele. E se achava imperfeito. Não estava pronto. Imagine nós. Tópico 3. Rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Paulo era um sofredor consciente, um homem que sabia o quanto é difícil ser fiel a Deus. Ele, porém, suportava tudo por causa da obra de Deus. Quem quiser viver assim nos dias atuais, precisa reconhecer que padecerá as mesmas angústias. Semelhante ao apóstolo Paulo, podemos ter certeza de que receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez o maior problema hoje da igreja seja de não aceitar o sofrimento. Não existe vida cristã sem sofrimento. Aqueles que querem viver piamente, aqueles que querem viver de maneira santa, aqueles que querem agradar a Deus, não tem como ele viver aqui na terra sem sofrer, sem passar por perseguição, por aflição. Não tem como. Aqui nós passamos por tudo isso. Não tem jeito. Não existe uma vida cristã sem sofrimento, sem angústia, sem perseguição. Não existe isso. Não tem como. Então veja bem. Paulo nos ensina, nos dá o exemplo de um homem sofredor, de um homem trabalhador, de um homem esforçado e de um homem que tinha uma integridade moral, tinha uma integridade física, tinha uma integridade social. Um homem que era exemplo em tudo. Então veja bem, não é uma vida assim de qualquer maneira. Para alcançarmos o nosso objetivo, nós vamos ter que passar por muitas coisas que não são agradáveis, não são desejáveis, mas nós vamos ter que passar por elas e vamos ter que vencê-las. Então as lutas vêm. A vida cristã não é uma vida de prazer, de alegria, de festa. Não, a vida cristã é uma vida difícil. Tem que entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito. Não é de qualquer maneira. Tem muita gente que pode até ter entrado pela porta estreita, mas está vivendo um caminho largo. Cuidado. Esse caminho largo conduz a outro alvo, outro objetivo. Parece que está tudo bem. Parece que você está caminhando para o alvo. Mas existe um alvo paralelo. E não é o alvo verdadeiro. Cuidado com o engano. O engano do pecado. Cuidado. Eu desconfio de crente que não vive angústia, não vive problema, não tem perseguição, não tem aflição na vida dele. Eu desconfio desse crente. Com certeza, ele não está vivendo uma vida cristã. Conclusão aí, toda a vida de Paulo era centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele tudo fazia para agradá-lo. Sua grande aspiração era conhecer mais do Mestre da Galileia. Por isso o apóstolo podia declarar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo dizia que ele já estava crucificado com Cristo, já estava vivendo uma vida que ele não tinha mais os desejos de um ser humano normal. Ele não tinha mais as ambições de um ser humano normal. Ele se dedicou tanto a conhecer a Cristo, a crescer tanto na comunhão com Cristo, que ele já sentia que era Cristo que vivia nele. Ele não deixava mais que o seu corpo tivesse ambições terrenas, desejos terrenos. Ele não vivia mais pensando nas coisas da terra. Tudo que ele desejava
estava lá no céu. Todo o seu desejo era para as coisas do céu, as coisas espirituais. Ele já estava vivendo como Enoque, todo o tempo, conversando com Deus, em comunhão com Deus. E o desejo era estar para sempre com Deus. Até que Deus o levou. E disse, já que você quer estar aqui, já que você quer conversar comigo o dia inteiro, vem para cá. E assim é que estava a vida de Paulo. Paulo já estava em uma intimidade tão grande com o Senhor, desejando tanto estar com Ele, que nada mais importava para ele. O que ele realmente queria era estar para sempre com o Senhor. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você que estava já preso a um outro alvo, outro objetivo, e quer voltar ao objetivo inicial da sua vida cristã, você quer voltar agora a ter como alvo, objetivo final, conhecer a Jesus, você quer abandonar o pecado, abandonar aquilo que está atrapalhando a sua carreira, olhe para o corredor que tinha ali uma pista que era toda cercadinha, que ele tinha que passar por ali. Ele não podia passar por outra parte, não podia se desviar, nem cortar as curvas. Não, ele tinha um caminho a seguir. Assim também a nossa caminhada cristã. Não podemos nos desviar do verdadeiro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, veja só, tem uma estrada a seguir. E você tem que passar por ela, não pode se desviar, não pode cortar caminho. Não é, porque se chegar lá no final, você tiver passado por outro caminho, você não receberá o prêmio. Então, se você deseja agora voltar a este caminho correto, vamos orar juntos. Arrependa-se agora dos seus pecados. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por essas vidas que se chegam a Ti. Orai do orai, Hais tu riveclam tu eticachle puisterebi força a graça. Esforça-te por entrar pela porta estreita. Esforça-te para conseguir entrar no Reino de Deus, porque o Reino de Deus é conseguido pelo esforço. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas vidas, escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa poderosamente, Senhor, enche-os do Espírito Santo. Concede a eles, Pai, a cura física agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, visita poderosamente essas vidas e ajuda, dando sabedoria, dando cada dia mais conhecimento de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Revela-nos cada dia mais a Tua palavra, a Tua vontade e dá-nos força, Senhor, para combatermos contra o mal e vencermos em nome de Jesus. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, para que possamos combater o bom combate, Senhor, para que possamos alcançar, Senhor, o final desse combate, o final dessa corrida, e estarmos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos então ao nosso questionário. Você encontra o nosso questionário todas as quintas-feiras à noite em nosso site. Pergunta 1 dentro do texto áureo, para completar. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Dentro da nossa verdade prática, pergunta número 2, para completar. A maior aspiração do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Dentro agora do comentário e introdução, pergunta número 3. Qual era o alvo da vida do apóstolo Paulo? Então é conquistar a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses 3, 8 e 10. Semelhante a um atleta, o apóstolo se esforçava para alcançar este objetivo. Dentro agora da primeira parte, a aspiração paulina, pergunta número 4. O que significa prossigo para o alvo? Complete. Para participar de uma maratona, o atleta tem que treinar muito. É preciso esforço, dedicação e trabalho para alcançar o prêmio final. Paulo utiliza nesse texto a analogia do atletismo, a fim de mostrar aos filipenses que o crente em sua caminhada também precisa se esforçar para conhecer mais a Cristo, deixando de lado os embaraços dessa vida
e o pecado, mantendo o foco em Jesus. Quando o crente deixa de olhar firmemente para o alvo, corre o risco de tropeçar e cair, podendo até abandonar a fé. Vigiemos, pois, em todo o tempo, na dependência do Senhor. Pergunta número 5. Como era o sentimento de incompletude de Paulo? Paulo sabia que havia muita coisa ainda a ser conhecida. Por isso, nunca corria sem meta. 1 Coríntios 9, 26. Mesmo estando no cárcere, o apóstolo declara estar disposto a avançar para as coisas que estavam diante dele. Filipenses 3, 13b. Paulo era um homem que confiava em Deus. E assim seguia confiante, pois no Senhor ainda teria grandes desafios em seu ministério. Sua força estava em Deus. Eis porque venceu grandes lutas e foi fiel até o fim. Para vencer, temos que igualmente olhar para a frente e esquecer das coisas que atrás ficam, como está no versículo 13. Pergunta número 6. Como é o engano da presunção espiritual? Paulo não se deixou enganar pela falsa ideia de ter alcançado a perfeição. Os mestres do gnosticismo afirmavam ter alcançado tal posição e, assim, reivindicavam ser iluminados e não terem mais nada a aprender ou que desenvolver. Paulo, contudo, refutou este pensamento equivocado, demonstrando que a conquista da perfeição será para aquele que terminar a carreira e ganhar a vida eterna, pois o prêmio está no final da jornada e não em seu início ou meio. 1 Coríntios 9, 24, Gálatas 6, 9. Na parte 2, a maturidade espiritual dos filipenses, capítulo 3, versículos 15 ao 16. Pergunta número 7. O que significa a expressão somos perfeitos, como está no versículo 15? O vocábulo perfeito empregado por Paulo neste texto tem um sentido especial, pois se refere à maturidade espiritual. Em termos de recebimento do benefício da obra perfeita de Cristo no Calvário, todos nós já alcançamos tal perfeição. Neste sentido, a nossa salvação é perfeita e completa. O comentário bíblico Bacon diz, perfeitos. Neste versículo, Paulo apresenta-os servindo a Deus no Espírito, isto é, não confiando na carne. Capítulo 3, versículo 3. Pergunta número 8. O que significa a expressão andar conforme a maturidade alcançada? Como está no capítulo 3, versículo 16. Não significa caminhar segundo os regulamentos da lei mosaica, tão requerida pelos judeus convertidos a Cristo. Trata-se de andar conforme a doutrina de Cristo, seguindo aquilo que já recebemos do Senhor. Denota modo de viver, atitudes, ações, obras e comportamento em geral, semelhantes aos do Senhor Jesus, que o crente deve seguir. Aprendemos com Paulo que não basta corrermos, pois se realmente desejamos progredir em nossa vida cristã, devemos conhecer e obedecer aos preceitos da palavra de Deus até o dia de Jesus Cristo, como está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pergunta número 9. Por que Paulo é um exemplo a ser imitado? Capítulo 3, versículo 17. Paulo procurou em tudo imitar o Mestre, servindo apenas aos interesses da Igreja de Cristo, como está em Filipenses 2,17. Paulo exortou os filipenses a que o imitassem, assim como ele imitava ao Senhor, Filipenses 3,17. Como obreiro de Deus, Paulo tinha um caráter libado e os filipenses deveriam tê-lo como um exemplo a seguir. Se quisermos servir ao Senhor com inteireza de coração, precisamos seguir os passos de Jesus, o nosso modelo de homem perfeito. Hebreus 12:2. Parte 3. A aspiração cristã hoje. Pergunta número 10. Qual a atualidade do desejo paulino? Complete. O propósito de Paulo em relação a si e aos filipenses deve servir-nos de instrução, pois as dificuldades, tentações e demais obstáculos que serviam de empecilhos à vida de comunhão naquela época continuam atuais e bem maiores. Mais do que nunca devemos nos esforçar para vivermos uma vida de íntima comunhão com Deus. Filipenses 3,12. Pergunta número 11. Por que o cristão deve almejar a maturidade espiritual? Seguindo o exemplo de Paulo, reconheçamos que ainda precisamos alcançar a perfeição. Sejamos sóbrios e vigilantes, conhecendo também o quanto carecemos de maturidade espiritual
e de um maior conhecimento acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta número 12. Por que devemos rejeitar a fantasia da falsa vida cristã? Paulo era um sofredor consciente, um homem que sabia o quanto é difícil ser fiel a Deus. Ele, porém, suportava tudo por causa da obra de Deus. Filipenses 2,17. Quem quiser viver assim nos dias atuais, precisa reconhecer que padecerá as mesmas angústias. 2 Timóteo 3,12. Semelhante ao apóstolo Paulo, podemos ter certeza de que receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Agora, dentro da nossa conclusão, pergunta número 13 para completar. Toda a vida de Paulo era centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele tudo fazia para agradá-lo. Sua grande aspiração era conhecer mais do Mestre da Galileia. Por isso o apóstolo podia declarar: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Glória a Deus. Aleluia.